Traga-me um copo d'água, tenho sede. E essa sede pode me matar. Para mim, como gestor público na área ambiental, ser presidente do comitê, além de um desafio, tem uma questão também de realização, no sentido de que eu acredito em políticas públicas com a gestão e a participação democrática de representantes da sociedade para a solução dos problemas, identificando valores, importância, o crescimento de pautar temas relevantes e de ouvir e construir com várias pessoas nessa experiência no comitê faz uma diferença. O que eu acho importante é que nessa experiência no Comitê de Bacia são os resultados. E a importância também de que essa questão institucional e da formalização, você cria um espaço de discussão, de debates, para enfrentamento dos conflitos e, ao mesmo tempo, tem um processo público-burocrático sobre a estrutura de funcionamento, de reuniões. A gente tem o desafio de realizar reuniões com custos de transporte, com representantes da sociedade civil que precisariam de um apoio para poder dar suas contribuições e ter uma participação efetiva no funcionamento dos comitês de bacia. E aí, nesses mandatos à frente do comitê e com esses resultados iniciais, desde de sua estruturação, de aprovação do seu regimento, aprovado com o compromisso de seus representantes e cumprindo as pautas, nos faz de que essa organização é esse o caminho da gestão. Por outro lado, a gente precisa avançar muito mais. Para mim foi desafiante, né? Eu não imaginava. Na realidade, eu sabia que nós teríamos no futuro conflitos por água, mas eu não imaginava que naquela época em que eu estava ainda vivendo ou iria viver, né, eu iria passar por conflitos. Essa nascente d'água, quando chove, que aumenta a quantidade de líquido, então ela escorre nessa direção aqui, indo para lá, rodeando a Serra do Feiticeiro e desaguando no rio Ceará-Mirim. O rio Ceará-Mirim, ele tem uma importância muito grande para a cidade de Lages, porque dele depender a existência de vários dos nossos ancestrais. Por exemplo, meus bisavós, avós e meus pais, que eram moradores ali da região da Boa Vista, ao pé da Serra do Feiticeiro. Lá eles tiraram o seu sustento do rio Boa Vista, que é um afluente que joga água para o rio Ceará-Mirim, né, durante o período de inverno. O rio Ceará-Mirim, ele tem essa importância para a sobrevivência de boa parte do bioma local, né, a caatinga, além dos animais
e também por ser um repositório subterrâneo de águas. Ele também tem sua importância pela paisagem local, né? A cidade de Laje ela é cortada por este rio e os seus afluentes. O rio Ceará-Mirim, ele é um rio intermitente. O que é um rio intermitente? É aquele rio que durante um certo período do ano, quando as chuvas diminuem, né, quando chega o verão, ele passa a ser um rio apenas subterrâneo. A gente se deparou com um rio assoreado, um rio com problemas. Isso nos impeliu a buscar parcerias, buscar ações junto à prefeitura, junto a outros órgãos aqui municipais, a CAERN, que nos ajudou bastante. Então a gente conseguiu fazer, por exemplo, a limpeza do rio com as máquinas da prefeitura, ações assim, de limpeza do rio. E a gente fez projetos de extensão para levar os alunos, né, a plantarem mudas na encosta, no leito do rio, no trecho urbano. Então, como um projeto ainda piloto, a gente levou os nossos alunos para plantar, né? Isso já dá educação ambiental, isso já fornece ao aluno uma visão sustentável, cidadã, ética, né, na sua formação. Os pneus ali calçando. Olha os pneus calçando. Eles escavaram a nascente, aprofundaram, por isso que ela não está vertendo mais. O Distrito do Nordeste eram bases que o antigo DNOS, que hoje é DENOX, construía nos seus âmbitos de construções para fazer e levantar suas grandes obras de irrigação hídrica em todo o território nacional. Tamires Miranda, que foi prefeito de Itaipu e dono do Castório, ele foi ao Rio de Janeiro, né, porque o Rio de Janeiro, a capital federal era no Rio de Janeiro, e o presidente da República era Juscelino Kubitschek. Então ele falou diretamente com o Juscelino Kubitschek para liberar a verba da barragem. Então foi liberada em 1959. Que a gente inicia a construção da barragem, as desapropriações, primeiramente começa em 1950, a construção efetiva da barragem começa em 59 e a inauguração se dá em 31 de dezembro de 69, né, de 1969, pelo então presidente da época, o senhor Emílio Garrastazu Médici. Aí quando foi em 60, chegou a construtora Nogue Machado com duas caçambinhas velhas, esculhambadas, um carro-pipa e muitos caçacos com jumento, com aquelas caixas de madeira, para trabalhar na limpeza da bacia da barragem, porque a construtora era tão pobre que não tinha maquinário. E tirar a limpeza, o material era todo tirado nas costas do jumento. E a construtora foi melhorando, aí foi comprando mais máquinas, comprando máquina, e chegou a ter muitas máquinas boas e casando tudo. Então, fazendo uma ensecadeira na frente, onde ia ser a parede ia ser aqui, e na frente era uma ensecadeira, uma parede com 15 metros de altura, que era para, quando o rio botasse água, encher, e para não atrapalhar a construção da barragem. E o canal com 11 metros de altura e 6 metros de largura. Aqui a estrutura onde a gente está é a maqueta onde se espelhava-se os engenheiros e arquitetos e todo o pessoal do DNOS, do departamento que estava construindo e da construtora que estava construindo a barragem de Poço Branco. Então aqui essa estrutura onde a gente está agora seria a barragem de Poço Branco em uma escala reduzida, com todas as suas questões de sangrador, da transposição que passa para o lado da casinha e tudo mais. Lá em Poço Branco Velho tinha duas cachoeiras. A gente chamava cachoeira de cima e cachoeira de baixo. Quando a água batia na última cachoeira, a velocidade era o máximo, porque esse rio é muito violento, é o rio Ceará-Mirim. Mas eu disse para o engenheiro, essa secadeira com 15 metros, na primeira enchente ela vai embora. Aí ele duvidou, aí fizeram. Quando foi em 64, no mês de maio, aí começou o inverno geral. Aí quando chegou a enchente, passou por cima da parede, não deu nem boa noite. Passou por cima, levou tudo.
a gente achava que a barragem não ia mais continuar, mas aí foi que liberaram mais verbas e começou a construção. Então esse açude, ele tem 360 metros de largura e tem 45 metros de altura, tem 950 metros de comprimento na parede do açude e o sangrador tem 180 metros. O sangrador pode sangrar até com 2,80 metros. Aí tem aqui o de emergência que vem até aqui o ginásio. Que na década de 80, não estou bem se foi 81, se foi 86. Sangrou com 2,80 metros, que não suportou lá, sangrou aqui pelo sangrador da emergência. A gente passava na história com água aqui, cobrindo o pé. Eu trabalhava muito isso com a questão dos meus alunos, a valorização da água. Mas eu vivi isso, né? Eu estou nesse comitê desde a sua criação, fiz parte de toda a articulação para a criação desse comitê e fiz parte da primeira gestão, sendo vice do Fábio. Depois me tornei presidente, onde estive por 2 mandatos. E foi exatamente aí onde eu pude conhecer o conflito, né? O conflito sob ameaças. Né? A água, ela estava sendo disputada, né? Ela estava sendo disputada, tanto pela jusante como quem estava de um lado e do outro, né? Vamos dizer assim, da barragem. E o comitê ele tinha que mediar esses conflitos, mostrar para ambas as partes, né? Para quem estava na jusante, para quem estava na frente e atrás da barragem, vamos falar assim, para que as pessoas possam entender melhor. E precisávamos mostrar para eles que a água era um bem comum e que a quantidade de água que estava ali poderia suprir a necessidade de ambos. Dentro de outros conflitos que a gente enfrenta na bacia hidrográfica, nós temos também um conflito que é nos vales úmidos do rio Ceará-Mirim, mais precisamente em Extremóis, onde a gente tem umas comportas, né, que controlam a entrada de água na bacia e a sua saída. A entrada que vem do exutório, do mar, né, e as águas que descem do nosso rio Ceará-Mirim. Foi outra coisa também que nós conseguimos, foi exatamente fazer com que o DENOX regularizasse as comportas lá de Estivas, que até hoje ainda temos também grandes problemas lá em Estivas. Não mais com as comportas, mas com a questão do assoreamento, a falta de limpeza, é uma vegetação indesejável, vamos dizer assim, para o rio, entendeu? Eu pesco aqui, desde que eu cheguei aqui em 91, eu nunca vi esse rio desse jeito que está hoje. Aqui ninguém abria essas portas não, agora as portas hoje é toda aberta, de 15 em 15 dias, de 8 em 8 dias, bota no seu trabalhador e o pessoal tudo se prejudicando para a pesqueira. É lixo que vem da lá para cá, aí passa nessas portas, tudo aí outra, quando eles abrem, a porta fica interrompida. Ninguém pode, só se eles vêm, empurra, vem 2, 3 pescadores, vem 2, 3 homens, abre, a pasta desce, pronto. Prejudica todo mundo. Eu planto macaxeira, batata. Aí esse rio que vem de Itaipu, Ceará-Mirim, de João Cama para cá, quando bota água, a gente aqui fica todo mundo aperreado. Até no canto que tem gente que mora em canto baixo, tem que se mudar, porque senão vai-se embora na água. Aqui quando é no inverno, que o inverno aperta, também que o inverno é pesado, a gente trabalha na agricultura, a gente aqui perde de um tudo. Quando vem a água de lá de Poço Branco, qualquer aguazinha, a pasta vem tudo, que o rio para cá está entupido. Já no perigo de quando a água desce, aí fica todo empoçado, fica daqui e muito longe. Quando a maré arrasta, ela seca. Você anda, passa por riba da pasta desse rio aqui, é fundo ali. O senhor passa de um lado para outro, por cima. É o maior perigo. Para quê? Para a gente tirar a pasta dali, para cá, cortando de facão os pedaços. E os outros suspendem a porta da comporta para modo empurrar. Teve um cara o ano passado que ele escapuliu, desceu, os caras pegaram do outro lado. Só você vendo, mas é um perigo. Em 2005 nós começamos a trabalhar aqui com criação de camarão e
a dificuldade era grande, porque a gente precisa de uma certa quantidade de água e teve uma época que faltou, se eu não me engano, 2007. 2007 faltou completamente. A gente passou um ano na atividade aqui parada, completamente. Nós tivemos um fato pioneiro e muito relevante na história hídrica do Rio Grande do Norte. Na questão da gestão das águas, um colegiado que se chama Comissão de Alocação de Água. Naquele momento, resgatado pelo comitê, na pessoa da presidente e do presidente Lucimar, viemos a começar um trabalho de ordenamento através do comitê, da Comissão de Alocação de Água, que veio a ordenar todo esse trabalho feito por essas pessoas envolvidas, as pessoas abnegadas que participam. O objetivo do comitê é exatamente mediar conflitos e essa comissão de alocação de água veio para realmente ajustar esses conflitos que tinha pelo uso da água dessa barragem. No ano de 2016 e 2017, nós começamos a dar uma garantia que a gente chama de regularidade de água, que mês após mês essa comissão acompanha, orientado pela Agência Nacional de Águas, e que atende às demandas aqui produtivas dessa inovação de uma área que antes era criação de gado, criação de ovinos e que agora desponta aí com a inovação mais forte na questão da caça-de-cultura e da própria cana, que se planta agora em regiões áridas da nossa bacia. De 2017 para cá, nós temos uma situação de irregularidade hídrica muito maior. Nós temos uma situação onde a gente tem um ordenamento, uma diminuição de conflito e uma coisa que é o nosso maior orgulho, o êxodo reverso de trabalho. O Comitê de Bacia do Ceará-Mirim fez um trabalho muito importante, trouxe para a gente uma situação muito importante de regularização e de diminuição quase a zero de conflitos que existiam. O comitê realmente tem organizado bastante essa gestão de águas. A gente ainda passa por alguns períodos de escassez, porque realmente a barragem ainda não está com a capacidade total de abastecimento, mas eu acredito que daqui para frente, né, que agora a barragem a tendência de ganhar um pouco mais de volume percentual e a gente vai realmente ter esse gerenciamento cada vez melhor para a gente não poder parar aqui as atividades, tá? Essa bacia, que tem uma extensão desde a cidade de Laje, desemboca na Foz, na cidade de Extremóis, na ponta que porta o rio Ceará-Mirim, ela tem um trecho da bacia úmida, que a gente chama os vales úmidos, e que tem contribuições importantíssimas de rios perenes, né? Afluentes no caso. Teríamos o rio d'Água Azul, teríamos o rio Monteiro, Quiri, dentre outros. Estamos aqui exatamente no trecho do rio Ceará-Mirim, que vem relembrar a história de nossas vidas. E considerando que aqui iniciou-se a história do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Ceará-Mirim, também temos aqui o olheiro, conhecido como olheiro imperial. Esse olheiro imperial praticamente foi o berço de nascente da população residente aqui, na questão do abastecimento de água, para toda a população que vivia aqui na cidade. Inclusive eu, enquanto usuário criança, bebi tanto dessa água, como também fui batizado por essas águas. Então este aqui é um olheiro emergente que flui o ano todo as águas perenes da bacia úmida do rio Ceará-Mirim. O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Ceará-Mirim foi instalado em 2010 e a partir de 2019 a Fundação de Apoio ao Instituto Federal, a FUNCERN, passou a presidir esse comitê, né, juntamente com a CAERN. Passei a ser presidente juntamente com o Rogério e depois o Herbert, usuário de água da bacia, passou a presidir conosco e nós passamos a nossa gestão trabalhada no foco do planejamento, né, juntamente a todos os conselheiros e parceiros. Fizemos um diagnóstico da bacia e a gente pôde levantar, né, alguns problemas, alguns desafios que a bacia do rio Ceará-Mirim enfrenta. Estamos falando aí de um início de um comitê há mais de 10 anos atrás. E
quantos desafios, desde o planejamento, na capacitação dos seus representantes, na periodicidade dos representantes, os outros instrumentos de gestão de recursos hídricos, exemplo do plano que demanda recursos com consultoria e a definição de valores justos sobre a cobrança pelo uso da água, são desafios e, ao mesmo tempo, trabalhar isso na perspectiva de quantidade e qualidade de recursos hídricos é contínuo, essa atribuição que o comitê tem. Então, mas é por esse caminho que eu acredito que nós tenhamos um melhor uso na utilização dos recursos hídricos. Essa perspectiva de parcerias e de cooperações que existe a partir do IFRN enquanto instituição tecnológica e de educação acaba abrindo para uma série de ações como essa, que é a parceria que o IFRN Lages tem com o Comitê da Bacia do Rio Ceará-Mirim, que é uma parceria muito profícua no sentido de permitir, ao mesmo tempo, uma ponte educativa e o trabalho com os jovens da microrregião, ao mesmo tempo em que a gente também traz para a mesa e pode trazer para a articulação essas expertises técnicas e esses projetos que o IFRN produz e cria a partir do seu capital intelectual e da sua capacidade de investimento. Então, há uma necessidade urgente de que a gestão pública se volte cada vez mais como prioritária para a questão da limpeza dos rios, assim como se tem a limpeza das ruas, assim como se tem a limpeza das praças, assim como se tem a limpeza das praias. Por isso que nós fazemos um grito, né, de socorro, no sentido de que possamos ter um olhar diferenciado para a questão da limpeza dos rios, manutenção, preservação e revitalização desses vales úmidos, importantíssimo para a atividade econômica e sobrevivente das comunidades ribeirinhas. Temos que ter Estado, temos que ter município, temos que ter usuários que têm condição, porque tem usuários que têm condição, tem usuários que não têm condição. Mas o comitê, ele é, vamos dizer assim, o principal ator, entendeu? De resolver esses conflitos, essas situações. Para nós é um orgulho fazer parte desse comitê de um rio tão importante para o estado do Rio Grande do Norte, como é o Rio Ceará-Mirim, e um dos primeiros comitês a ter sido formado aqui no nosso estado. Ter recebido a gestão das gestões anteriores também, que fizeram um trabalho excepcional na manutenção da gestão de conflitos da região para o uso da água. E os desafios para o futuro vão ser principalmente focar na educação ambiental, trazer os usuários, trazer as pessoas que residem ao redor dessa bacia para essas discussões. A gente não ficar só discutindo com os nossos, né, com os entes do sistema de gestão das águas, mas também com os residentes, com os moradores, mulheres, crianças, jovens, com os pescadores, agricultores. Outro motivo de orgulho para nós é a entrega deste documentário para as gestões posteriores que virão, para os usuários e os membros do nosso comitê. A gente fez um apanhado de todos os trechos do rio, de seus afluentes, dos municípios que fazem parte dessa bacia e dos representantes de município, representantes de usuários e da sociedade civil que fazem parte desse comitê. A gente imagina que está deixando aqui um retrato de como é a bacia do Rio Ceará-Mirim hoje, para as futuras gerações que vão trazer melhorias para o nosso sistema de uso de águas e também para o meio ambiente. Este documentário configura um documento de grande valia para a bacia hidrográfica do Rio Ceará-Mirim
para o Comitê e para o Sistema de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte. A planta pede chuva quando quer brotar. Os comitês, que são a base do nosso sistema, como eu gosto de dizer, são o coração desse processo, né? São absolutamente importantes na estruturação aí do gerenciamento dos recursos hídricos. Eu tenho absoluta certeza da importância dos comitês na implementação do sistema. Sem os comitês não avançaremos. Eu tenho muita confiança no que vai acontecer aí no Ceará-Mirim. Parabéns a todos vocês que assumiram essa posição de membros do comitê. Esse é um trabalho de voluntários, mas que acreditam, né, na participação social, né, na gestão das águas, né, na gestão dos destinos da bacia de uma forma diferenciada, trazendo junto a decisão da sociedade civil, dos usuários, do governo do estado, num ente que é completamente diferente, né? E certamente isso vai trazer e está fazendo, né, a diferença da gestão dos recursos hídricos aqui no Brasil, em específico aqui no nosso semiárido. Um abraço muito grande a todos.